Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez e agora com o presbítero Júlio, trouxe a mensagem para nós nesse domingo. Estamos aqui para mais um bate-papo relacionado à mensagem que ouvimos então. A mensagem foi baseada em Apocalipse capítulo 7, versículos de números 9 ao 17 e teve como tema a igreja glorificada diante do trono de Deus. Que maravilha, né, Júlio? Imagina isso, a visão de João sendo agora a nossa visão, né? O que nós podemos imaginar desse dia? Nosso futuro, né? É bom conhecer o nosso futuro, né? Eu sempre digo, né, que é lá em casa, né? É a nossa casa, é o nosso lar diante do trono de Deus. Verdade, é o nosso lugar. Fomos criados para ali estar. Exato. Com esse propósito. Na sua introdução, você trouxe a nós a informação, né, de que nós vivemos tempos de aflições. E uma coisa interessante de observar é que o mal e a iniquidade têm sido notada até pessoas que não temem a Deus. Como que é isso? A maldade hoje ela é tão assombrosa, tão intrínseca no nosso meio, que até aqueles que não compartilham da nossa fé, eles percebem que de fato o mundo está muito mais maligno do que antes. Principalmente por a gente normalizar a malignidade. Nós vivemos hoje, pastor, um tempo em que o mal se tornou normal. A gente se acostumou com o mal, não choca mais. Isso é assustador. E na verdade nós não devemos nos conformar porque nós não fomos chamados para isso, né? É importante nós termos em nós a capacidade de nos compurgirmos, de nos entristecermos quando estamos diante da maldade. O mal não é algo natural. A gente não pode ver as coisas que acontecem ao nosso redor e aquilo não nos impactar, aquilo não nos chocar. É bom nós relembrarmos que Cristo chorou 2 vezes nas Escrituras. Uma sobre Jerusalém e outra observando o efeito da morte de seu amigo Lázaro. Então, o mal, a malignidade que nos cerca tem que ter uma resposta da nossa parte de maneira sensível. Não é porque o mal está ali eu me habituo com ele. No nosso ciclo de influência nós devemos ser sal e luz. E o mal é trevas, então a gente deve iluminar, deve combater e às vezes até mesmo confrontar pessoas. Por causa da verdade, João Batista perdeu a cabeça, por amor à verdade. Hoje a gente sacrifica a verdade para poder preservar a cabeça. E isso é triste. É o mundo que a gente está vivendo hoje. É muito interessante porque a mensagem, ela tira, né, o nosso foco justamente dessas questões, né? Que hoje nós estamos muito focados nessas questões complicadas e ela leva para que a gente possa ter uma nova visão, né? Você coloca ali a nossa chegada, a chegada dos santos ali na eternidade, algo maravilhoso. E o primeiro ponto que você destaca ali no que diz respeito àquilo que nós vamos ver ali, que vamos perceber, é júbilo, louvor e a adoração dos salvos. Como que será isso? Eu só posso imaginar, pastor. Eu sei que se você crê em Cristo, você estará lá, então nós podemos de fato descobrir como será. Mas ao ler aquele texto, amado, nós podemos perceber de maneira muito clara que o mal tem prazo de validade. Ele tem um tempo de ação, mas esse tempo de ação em breve irá cessar. Deus trará juízo sobre todos aqueles que não abandonarem a malignidade e se renderem a Cristo Jesus. Todo aquele que abraçar a maldade do seu coração e permanecer em pecado será julgado por Deus. E depois desse tempo, quando lá estivermos, não haverá mais mal. A malignidade de fato vai acabar, vai terminar. A bondade é eterna, pastor. O amor é eterno. Mas o mal não é eterno. O mal ele tem tempo para começar ele começou no Éden e ele vai perdurar até o trono branco. Ali, o mal será dissipado de uma vez por todas. E glória a Deus por isso. E outra coisa bem interessante é a gente perceber que lá no céu esse louvor será uma união, né, de todo o povo de Deus, de todos aqueles que ali estarão. Sim. E um contraste é que hoje aqui a gente não consegue essa unidade, né, essa unidade de adoração. Por que a gente consegue lá e aqui não? Porque lá a adoração é perfeita. Lá a adoração é segundo Deus, lá a adoração é de fato com as vestes brancas, purificado do nosso eu, da nossa maldade e do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Seremos purificados disso. De fato vamos compreender que fomos criados com um propósito e ali, pastor, de fato nós vamos estar vivendo de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para isso, para servir e adorar a Deus. Não vamos mais buscar os desejos mesquinhos do nosso coração. Graças a Deus, isso também vai passar. Muito bom. E um segundo ponto que você trouxe para nós, né, uma visão, é de júbilo
de louvor e adoração dos seres celestiais. Nós vamos ver isso lá. Sim. Nós temos muitos relatos, né, da Bíblia mostrando que como essa adoração deles, né, que eles louvam a Deus, e nós vamos ter a oportunidade de ver esses seres celestiais ali louvando, adorando a Deus. Como que a nossa imaginação deve ser com relação a isso? A adoração celestial ela é magnífica porque tanto as criaturas caídas, redimidas, quanto os seres que Deus criou e não sofreu a queda, que lá permaneceram quando o inimigo trouxe a terça parte com sua cauda. Então, de fato, a criação humana de Deus restaurada e a criação que não caiu irão adorar em uníssono, irão adorar em verdade, de maneira única, direta ao nosso Deus, diante do trono, como está escrito. E o que eu enfatizei bastante na pregação, pastor, é a alegria dos adoradores de Deus em ver em Deus a força, o poder, o louvor. Eu não preciso de poder, eu não preciso de riqueza, eu não preciso de louvor, eu não preciso nada disso. Eu me alegro em ver tudo isso no Senhor e saber que isso é para sempre. É muito interessante, porque é justamente essa questão, né? Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus, porque veem em Deus esses atributos, né? Essas qualidades. E isso faz com que essa adoração seja, né, genuína, seja verdadeira. Por isso a questão dos seres celestiais, né? A gente anseia tanto porque eles já fazem isso lá. A nossa adoração aqui, infelizmente, não é, né, nesse ponto assim. Né? Tanto é que você colocou uma coisa bem interessante, assim, quem não conhece a Deus quer honra para si. Como que é isso? Eu falei na pregação, eu repito, e você pode fazer a análise agora aí na sua casa pensando ao seu redor. Observe as pessoas que vivem ao seu redor e que não conhecem a Deus. E perceba que as intenções do coração das pessoas nos revela que elas fazem o que fazem em busca de poder, prazer ou prestígio, ou glória, buscar a própria glória, prestígio. PPP, todos fazem buscando o próprio poder, o próprio prazer ou prestígio, que é receber honra dos homens, glória dos homens, ser aplaudido, aclamado. Mas os adoradores não são assim. Os adoradores se alegram. Irmãos, quem de nós nunca viu alguém adorando, você passeando numa cidade, viu alguém com um violão tocando louvores ao Senhor numa praça, e você se alegrar com aquilo, falar, olha, ele está adorando a Deus. E você ser contagiado com aquilo e se alegrar com a adoração de outros também ao mesmo Deus que servimos. Isso nos alegra imensamente. E é importante lembrar, pastor, foi para isso que nós fomos criados. E é nisso que está a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso júbilo, o nosso regozijo, é em observar o nosso Deus sendo adorado por todos os seres. A verdadeira alegria, ela se dá quando de fato nós estamos no lugar em que Deus nos criou para estar. E aqui nesse texto é claro isso, diante do trono, adorando a Ele, junto com os 4 seres viventes, com anjos, arcanjos, serufins, querubins e outros seres que ainda não nos foram revelados, mas todos fazendo uma só coisa, adorando ao Senhor e bendizendo Ele pelo século dos séculos. Bom, se esse foi o nosso fim, mas infelizmente, né, existe essa questão da autoadoração. Quando é que foi que começou essa autoadoração e como que ela se propagou de tamanha forma? Começou no versículo de Isaías 14, que Deus vai dizer que porque tu dizias no teu coração. O que ele dizia no próprio coração? Ele dizia que queria ser grande, queria subir ao monte de Deus, estabelecer o seu trono ao lado do trono do Altíssimo, ser semelhante a Ele. Começou no coração de Satanás. E depois, pastor, ele contaminou Eva com a mesma ideia. Quando provares do fruto, sereis como Deus. É o que hoje a gente chama de empoderamento. Você acha que é novidade, né? Empoderamento é a coisa do século XXI. Irmãos, isso tem muitos anos. Começou no Éden, o conceito de empoderamento. Mas a verdade, amado, é que você não precisa ser empoderado. Você precisa, na verdade, se humilhar diante de Deus e abandonar a rebelião do seu coração. A alegria que você procura, o propósito que você procura e as respostas que você procura estão todas no seu Criador. Estão todas em Deus, manifestado em Cristo Jesus. Então é só nele que você vai encontrar essas coisas. Fora dele é só tristeza, aflição, angústia e a glória nunca te bastará. Porque a plena satisfação se dá no contrário, quando você adora plenamente a Deus. Então você estará satisfeito. Como se tornar verdadeiros adoradores, tendo aí como parâmetro, né, aquele louvor que vamos ouvir ali dos seres celestiais? Nós hoje, amados irmãos, perdemos uma prática muito comum que há algum tempo nossos irmãos faziam, que era a prática da meditação. O meditar nas Escrituras continuamente, para conhecer mais a Deus. É necessário, irmãos, nós meditarmos continuamente nas Escrituras,
a fim de a gente entender quem é o Deus que nós amamos e assim poder adorá-lo de fato da maneira como Ele quer ser adorado. Uma coisa bem interessante que foi dita também, né? Que o descanso eterno a gente só encontra em Jesus. Sim. É isso? Exato. Por que isso acontece? Porque ali, pastor, de fato vai acontecer o casamento que o apóstolo Paulo fala em Efésios, sobre a união mística de Cristo com a sua igreja. É um mistério, a gente não sabe como de fato acontecerá, mas sabe que naquele momento acontecerá. Então nós estaremos de fato reunidos com o nosso Senhor. E lá não haverá mais as coisas que aqui há. Não haverá mais pecado, não haverá mais as consequências do pecado. Nós seremos santificados, estaremos glorificados. A Escritura afirma que nós não sabemos ainda o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos, pois, semelhantes a Ele. Então nós seremos semelhantes ao nosso Senhor. De fato, quando o Senhor diz no Éden, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o cumprimento final e cabal dessa história se dá justamente em Apocalipse, quando nós de fato estaremos a imagem e semelhança de Cristo, sem pecado e com a vontade de Deus escrita nas tábuas do nosso coração para nunca mais pecarmos contra Ele. Ó, que dia de júbilo e alegria, pastor! Não haverá mais pecado, não haverá mais queda e é eterno esse cuidado. É maravilhoso isso. E foi uma das coisas que foi dita ali também, né? Que a garantia dessa promessa é o que faz a gente, né, suportar essas tribulações, sim, todos esses males. Sim, é que Ele nos sustenta, sabe? A gente fala muito que Deus nos deu a fé, que Deus nos deu a graça para nos salvar, que Deus nos deu a salvação. Sim, nós somos salvos, graças a Deus por isso. Mas Ele nos deu a salvação e Ele também nos sustenta em nossa peregrinação até o dia do arrebatamento ou da nossa morte. Somos sustentados por Deus e nós devemos agir com sabedoria, comunicando a mesma salvação a todos que nos cercam. Porque nós sabemos, pastor, o destino daqueles que estão fora de Cristo se Ele voltar amanhã. Nós sabemos. E hoje a gente tenta se iludir, pensar, não, vai ser diferente, comigo vai... Não, irmão, se você não estiver em Cristo e Ele voltar, você vai permanecer debaixo da ira de Deus. Ponto. Não há argumento contra isso. Ainda pensando, né, nessa questão de entrar no descanso de Deus, por que fazer a vontade de Deus é o critério para a gente poder entrar nesse descanso? A vontade do homem está contaminada pelo pecado. A vontade do homem, quando exercida, vai conduzir inevitavelmente ao pecado. E o pecado tem como recompensa a morte. A única maneira de herdarmos a vida é vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ao fim dela, produz vida e vida em abundância. A vontade do homem, ao fim dela, produz morte e morte eterna. Então, é um excelente negócio você abrir mão da própria vontade, que vai te dar morte, sim, a fim de abraçar uma vontade que no final vai te dar vida. Isso é graça, abundante sendo manifestada. Então, não tenha dúvida sobre a sua própria vontade mesquinha e egoísta. Abra mão, ela não vale nada, irmão. A vontade humana é uma âncora que te afunda no oceano, enquanto a vontade de Deus, ela é salvífica, ela que te traz à superfície e te tira desse lamaçal, desse esgoto pecaminoso em que você se encontra. Muito bom. Chegando então na conclusão ali, você traz para nós ali que a nossa esperança é infalível, nosso destino está escrito, nós podemos descansar, pois sabemos em quem temos cridos. Por que nem todo mundo pode ter essa esperança, essa garantia aí? Aqueles que estão fora de Cristo, pastor, aqueles que não conhecem o Deus Criador e Salvador, eles não podem ter essa esperança. Porque essa esperança ela é fruto da paz que o Senhor Jesus nos dá. Que paz é essa, afinal? É o fato de não estarmos mais debaixo da ira de Deus. É o fato de que a ira de Deus recaiu sobre Jesus. A ira já caiu sobre o próprio Messias no Calvário. E Deus o ressuscitou. E hoje estamos nele, por onde a ira já passou. E ela vai passar sobre todo o restante, de modo que o único lugar seguro é em Cristo. Então, pastor, todo aquele que não está em Cristo, ele faz bem em estar desesperado, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Como que o não negociar princípios e valores nos tornam verdadeiros adoradores? Excelente pergunta, pastor. Quando somos chamados por Cristo, somos chamados a ir a Cristo, passamos a ter valores do alto, ter valores e princípios que são preciosos para o próprio Deus. Então nós compreendemos que esses princípios e valores, pastor, eles são ainda mais preciosos do que a própria vida. É apenas observar a igreja do Senhor, ela é repleta de mártires que não negaram ao Senhor Jesus. Como está escrito, pastor, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Os princípios e valores compõem essa verdade. Meia-verdade
Não é verdade. Ou você prega todo o conselho de Deus, ou então não prega. Está mentindo, como o inimigo fez no deserto com Jesus. Ele falou da Bíblia lá, não falou? Só que com outras intenções. Como diria a Juliana, né? Profundo. Verdade, profundo. Bom, a pergunta que não pode faltar. O que você espera como resposta a todos aqueles que ouviram a mensagem? Pastor, que as verdades que foram comunicadas na pregação queimem no coração dos ouvintes como queimou no meu. Ao olhar para o futuro que nos aguarda. E você vai entender que vale a pena permanecer fiel. E vale a pena entender que toda essa maldade que está ao nosso redor, as aflições, as angústias vão passar, vão acabar. No final de todas as coisas, de fato, nós estaremos naquele lugar que fomos criados para estar. Estaremos de fato diante do trono, com palmas às mãos, um cântico nos lábios e com plena alegria. Porque você não foi criado para esse mundo de mentira, para esse mundo de maldade, para esse mundo de lascívia. Você não foi criado para as obras infrutíferas da carne. Você foi criado, assim como eu, foi salvo, redimido para viver e andar no Espírito, manifestando o fruto do Espírito. E só ali nós teremos de fato alegria. Enquanto vivermos de acordo com a carne, é só tristeza, aflição e desespero. Bom, então vamos à pergunta que nos chegou. Depois que a graça de Deus subir ou sair da terra, haverá grande tribulação, certo? Essas pessoas que ficar terão uma segunda chance de salvação? Escatologia, que é a ciência que estuda o fim, ninguém bateu o martelo em tudo, pastor. Segundo o que eu acredito, segundo o que eu li das Escrituras, não tem segunda chance. Não haverá segundo arrebatamento. Eu entendo que haverá apenas um único arrebatamento. Quando Cristo voltar, Ele vai levar consigo a sua igreja. Então, se você for parte da igreja, se você for igreja, você irá com Ele. Se você não for igreja, você permanecerá debaixo do juízo de Deus e vai receber, seguindo o texto, o que a Bíblia chama de taças da ira e tudo o demais. Então não espere, seria o meu conselho, não espere para se converter num momento ou outro. Entenda que você não pode converter a si mesmo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E o enquanto se pode achar é agora, é hoje. É o dia que se chama hoje. A salvação é para agora. Não deixe isso para depois. Então, pastor, tem que buscar agora. E buscar com todas as suas forças. Eu não entendo por que deixar para buscar no final da vida. Se a salvação está diante de você agora. E como saber também que é a última hora dele ali, né? Exato. A gente não sabe qual que é a nossa hora, né? Exato, brilhante, pastor. Às vezes eu vou falar, com 50 anos eu me converto, tá? E você não passa de amanhã. E aí? Vale a pena buscar o Senhor Jesus agora. O tempo é agora, é esse momento. Bem, chegamos a mais um final do nosso programa, né? Que Deus esteja abençoando realmente a sua vida. Júlio, você tem alguma coisa a acrescentar a mais? Tudo aquilo que você vivenciou nesse momento da pregação? Amados, o que eu poderia dizer é que o meu desejo de verdade é que você que está assistindo esse vídeo esteja lá nesse dia. É o desejo do meu coração, que você esteja lá com vestes brancas, com um cântico nos lábios e palmas nas mãos. É o desejo do meu coração. Muito bom, então nós estamos chegando no final e quero convidar você a participar conosco, né? Nós temos nas quintas-feiras um estudo bíblico lá na casa do Diácono Robson. E aos domingos nós temos o nosso culto às 19 horas. Você é o nosso convidado. Até lá!